Alerta de decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, dessa vez sobre Tribunal de Contas. Você que me acompanha aqui já deve estar cansado de me ouvir falar sobre alerta de decisão importante, que isso é importantíssimo, que isso vai cair. Bom, deixa eu fazer uma explicação introdutória. Tudo que eu gravo aqui no canal, pensando nos concursos da advocacia pública, é porque passou por um pente fino daquilo que tem grandes chances de cobrança em prova. Talvez seja por isso, talvez não, certamente é por isso, que eu tenho um percentual de acerto muito grande quando o assunto é prova da advocacia pública, especialmente as fases mais difíceis, e aí leia-se prova subjetiva e prova oral. Então, não se canse com o fato de eu dizer que um tema é importante, que alerta de tema é importante, que a decisão é importantíssima, porque se ela vem para o canal, é porque ela tem essa característica. Mas eu preciso sempre chamar a tua atenção, porque o teu cérebro trabalha com associação. E aí, você não estuda só por mim, acredito, você deve estudar por outros canais também. Você precisa, nesse caso, associar às minhas explicações esse grau de importância, porque o trabalho que faço é árduo para fazer justamente esse pente fino para que essas decisões elas saiam tinindo para que você possa aqui exatamente entender comigo e acertar na prova, ok? Então, mais uma decisão extremamente importante, alerta de decisão importante. Dessa feita, estamos diante do tema 1287 do Supremo. Estamos falando de Tribunal de Contas, controle externo, portanto, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele explicou de forma não tão detalhada, mas eu vou detalhar para que você entenda o exato alcance do tema 1287, algumas atribuições ou competências do Tribunal de Contas. Pela leitura da Constituição Federal, dá para entender o que o Supremo quis dizer. Mas se você enfrentar o tema numa segunda fase, o meu objetivo é facilitar a forma como você apresenta para o seu examinador, demonstra conhecimento, gabarita a questão e garante sua vaga, sua aprovação nos concursos da advocacia pública. Como sempre aqui no canal, até para facilitar o teu processo de associação do conteúdo, nós vamos para um caso aqui, que poderia ser muito bem um enunciado de segunda fase nas tuas provas da advocacia pública. Então, analise comigo a seguinte situação. Ebérgico, prefeito municipal, firmou convênio com o governo estadual e posteriormente foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado ao pagamento de débito e multa em decorrência de irregularidade na execução do ajuste e, nesse caso, em decorrência de tomada de contas especial promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. Ebérgico foi lá e ajuizou a ação, e aí contra o Estado, a fim de que seja anulada a decisão do Tribunal de Contas, e para isso ele argumentou de que o exame das contas pelo controle externo, portanto pelo Tribunal de Contas, não permite a imposição de penalidade direta pela Corte de Contas, mas a sua submissão à Câmara dos Vereadores. Aqui o prefeito, ele, de forma até lógica, constitucionalmente lógica, está dizendo o seguinte, tudo bem, mesmo que exista aí uma irregularidade, essa irregularidade não permite com que o Tribunal de Contas me condene diretamente. Ele tem que mandar a irregularidade, ele tem que emitir um parecer, mandar a irregularidade para a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo do município, para que a Câmara entenda ou não pela aprovação ou rejeição das contas desse convênio. O prefeito disse, e essa passagem eu retirei exatamente do caso concreto, o prefeito disse o seguinte, é regra e orientação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral que todos os assuntos, quer com apuração isolada das contas ou não, sejam levados a julgamento com a prestação de contas do exercício, ou seja, aquelas contas anuais, para que sofram um julgamento pelo órgão. Aqui é órgão legislativo a que se refere o prefeito. Você poderia estar numa segunda fase dos concursos da advocacia pública com o seguinte questionamento. Ebérgico tem razão? Ou seja, ele está correto nesse argumento? Então, nós vamos ter que responder à luz aqui de alguns fundamentos. O primeiro fundamento é a Constituição Federal. Vamos passear aqui pelas duas competências importantes do Tribunal de Contas, artigo 71 da Constituição Federal, incisos 1 e 2, mas com algumas vinculações, você vai entender o que eu estou dizendo daqui a pouco. O artigo 71 da Constituição Federal diz assim, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Essa expressão auxílio do Tribunal de Contas é justamente porque o Tribunal de Contas, no que diz respeito a uma das competências, ele auxilia o Congresso Nacional. E aqui nós estamos diante do modelo federal. Esse modelo federal se replica para os tribunais de contas dos estados, mas o fundamento é a Constituição Federal. Perceba que é o caput do artigo 71 que diz que o Tribunal de Contas auxilia
o Congresso Nacional. Portanto, a função primordial no caput do artigo 71 da Constituição é que a Corte de Contas funcione aí como um auxiliador do Congresso Nacional, Poder Legislativo, para que esse Poder Legislativo, então, aprecie e, nesse caso, julgue as contas do Poder Executivo. Aí você tem o inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, o inciso 1 está dizendo o seguinte, ó, no que diz respeito às contas anuais, o Tribunal de Contas ele vai, nesse caso, analisar as contas do Presidente da República e vai emitir um parecer prévio. Esse parecer, ele é opinativo e ele é enviado para o Congresso Nacional. Aí você vincula o artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, ao que diz o artigo 49, inciso 9. Artigo 49, inciso 9 diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, veja, o julgamento das contas é do Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliador. Aí vem o inciso 2 do artigo 71. Agora perceba, o inciso 2 do artigo 71, ele está debaixo do caput do 71. E o caput do 71 diz que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Congresso Nacional. No modelo, no caso do nosso enunciado, seria Tribunal de Contas de Estado e o Poder Legislativo seria a Câmara de Vereadores. Muito bem, fazendo a devida adaptação. O inciso 2, que estabelece uma outra atribuição ao Tribunal de Contas, diz o seguinte: julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Você já entendeu que aqui é o modelo federal e que você adapta isso ao modelo do julgamento das contas, no caso dos administradores, a nível estadual e municipal. E você, nesse caso, precisa vincular agora o inciso 2 ao parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Muito bem, perceba. Embora o inciso 2 ele estabeleça uma competência para o Tribunal de Contas julgar contas, que não é o que acontece com o inciso 1, no inciso 1 ele emite um parecer e o julgamento acontece pelo Congresso Nacional, ou seja, Poder Legislativo, você tem que o inciso 2 está debaixo da mesma égide do caput do 71, que nominalmente estabelece o Tribunal de Contas como órgão auxiliar. Com base nessa interpretação, é que lá no nosso enunciado, espero que você esteja entendendo o problema, o prefeito diz que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral dizem, os dois, que os julgamentos devem ser feitos pelo órgão legislativo e aí a Corte de Contas, apenas nesse caso, estabelece um parecer para que isso seja julgado pelo Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão a partir do tema que estamos estudando, que é justamente o tema de número 1287. O Supremo, na verdade, esclareceu essa interpretação. Agora, você precisa entender, desde já, uma distinção que eu encontrei não no julgado do Supremo, mas a partir de uma passagem que foi escrita por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que, a mim me parece, resolve a questão. E mesmo que o Supremo não cite o conselheiro na sua decisão, a divisão sobre a natureza jurídica dessas contas que esse conselheiro traz na sua doutrinação funciona para entender muito bem e cai como luva na decisão do Supremo e para entender o que interpretou o Supremo a partir do tema que estamos estudando. A distinção que você precisa, nesse caso, estabelecer é o que é conta de governo e o que é conta de gestão. E aqui eu recomendo veementemente que, se você estiver diante de uma prova de segunda fase, você utilize essa distinção sobre contas de governo e conta de gestão para explicar o tema do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à distinção dessas atribuições do Tribunal de Contas, respectivamente previstas no artigo 71, inciso 1 e 2, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Na verdade, a gente precisa entender a distinção do tipo de conta ou da natureza jurídica da conta que o Tribunal de Contas está procedendo à análise ou julgamento. E aí eu digo, passagem importantíssima do José Ribamar Caldas Furtado, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, e ele doutrina assim, ó. Ele diz assim: existem dois regimes jurídicos de contas públicas, o que abrange as denominadas contas de governo, exclusivo para a gestão política do chefe do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo,
que prevê o julgamento político levado a efeito pelo parlamento mediante auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio. Então, presta atenção. Contas de governo é justamente a natureza jurídica das contas a que se submetem o artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Atenção, porque isso aqui é muito, muito legal. E se você utiliza essa classificação na sua prova, na resposta da sua prova, você demonstra conhecimento superior à maioria da galera que vai enfrentar a prova, aí galera que não estuda por aqui comigo, que não vai fazer essa distinção, vai só dizer o que o Supremo disse no tema que estamos estudando. Fazer a distinção entre contas de governo e contas de gestão é muito interessante e demonstra aí um nível concorrencial elevado em relação a quem apresentar essa resposta. E ele continua dizendo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o que alcança as intituladas contas de gestão. Então, são dois regimes jurídicos, primeiro, contas de governo, depois, contas de gestão. Contas de governo, artigo 71, inciso 1, contas de gestão, que são aquelas prestadas ou tomadas dos administradores de recursos públicos que impõem o julgamento técnico realizado em caráter definitivo pela Corte de Contas, artigo 71, inciso 2, consubstanciado em acórdão que terá eficácia de título executivo, e aí você vincula o artigo 71, inciso 2 ao 71, parágrafo 3º, e pedir para vincular o 71, inciso 1 ao artigo 49, inciso 9º. Aqui o julgamento é pelo parlamento, Poder Legislativo, portanto o Tribunal de Contas aqui ele emite parecer apenas. Aqui, no que diz respeito ao 71, inciso 2, o Tribunal de Contas julga em caráter definitivo e essa decisão tem natureza jurídica de título executivo. Isso acontece quando o Tribunal de Contas imputar débito, reparação de dano patrimonial ou aplicar multa, punição. Então, está aqui, é o que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão doutrina, leciona com uma sacada muito interessante para fazer justamente a distinção entre a natureza jurídica da conta que está no 71, inciso 1, e a natureza jurídica da conta que está no 71, inciso 2, não obstante o caput, artigo 71, diga que o Tribunal de Contas auxilia o parlamento. Mas, na verdade, ele não faz isso no inciso 2. Embora o caput diga que ele é órgão auxiliar, ele não é órgão auxiliar no 71, inciso 2. Essa é a pegadinha da questão. O Supremo, no agravo em recurso extraordinário que estamos estudando, que originou justamente o tema que estamos estudando, ele apresentou um limiar dessa distinção. Como disse no começo do vídeo, o Supremo ele não fala sobre essa distinção em termos doutrinários, mas ele acaba distinguindo as coisas sem utilizar a classificação do conselheiro. As partes que estão em vermelho são minhas, para entendimento. O Supremo disse assim, essa decisão, e aí essa decisão, no que diz respeito à decisão, aqui nós estamos falando de contas de governo, não impede o natural exercício da atividade fiscalizatória. Ou seja, o Supremo está dizendo que o Tribunal de Contas, no momento em que ele, nesse caso, emite parecer nas contas anuais e, portanto, auxilia o Poder Legislativo, essa decisão, esse julgamento, não impede o natural exercício da atividade fiscalizatória, nem as demais competências dos tribunais de contas em toda a sua plenitude, tendo em vista a autonomia atribuída constitucionalmente a esses órgãos. O relator, que é o Fux, frisou que, em precedentes, o Supremo faz a distinção, reconhecendo a possibilidade de apreciação administrativa e de imposição de sanções pelos tribunais de contas, independentemente de aprovação posterior pela Câmara dos Vereadores. 71, inciso 2, ou seja, contas de gestão, natureza jurídica do conselheiro lá do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que muito nos auxiliou no entendimento. Segundo Fux, uma das competências dos tribunais de contas é a definição da responsabilidade das autoridades controladas com a aplicação das punições previstas em lei ao fim do procedimento administrativo. O Fux ressaltou ainda que a imposição de débito e multa, contas de gestão, decorrente da constatação de irregularidades na execução de convênio após o julgamento em tomada de conta especial, não se confunde com a análise ordinária das contas anuais. Ou seja, o Supremo distingue a coisa, só não utiliza a classificação do conselheiro, que me parece, não tenho certeza, cai como luva aqui se você tiver que enfrentar esse tema em provas de concurso. Então, saiba a partir de hoje, se ainda não sabe, se sabe, revisa. Contas de governo é a atribuição ou a natureza jurídica das contas, cuja atribuição do Tribunal de Contas está no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. A partir da análise dessas contas, o Tribunal de Contas emite parecer, mas o julgamento é político pelo Poder Legislativo.
E no que diz respeito ao artigo 71, inciso 2, nós temos contas que são analisadas pelo Tribunal de Contas, mas que têm natureza jurídica de contas de gestão, e aí, nesse caso, o Tribunal de Contas ele não funciona como um mero auxiliar do Poder Legislativo. Ele julga as contas, ele imputa débito, ele aplica multa, e aí você vincula justamente ao parágrafo 3º do artigo 71, que diz que essa decisão, esse acórdão do Tribunal de Contas, tem natureza jurídica de título executivo. Então, nós temos aqui uma tabela para que você possa associar esse conteúdo ainda melhor e enfrentar as provas com dignidade intelectual, que é o que eu digo que você tem que ter para enfrentar provas para passar. Controle externo, contas de governo, contas de gestão, palmas para o conselheiro do Tribunal de Contas. Contas de governo, viés político, aqui estão as características principais para você associar. Contas de governo, viés político, Tribunal de Contas é parecerista opinativo, a competência definitiva para o julgamento é do Poder Legislativo, assegurando a representatividade política e democrática na análise das contas públicas. Ou seja, o julgamento das contas aqui é pelo Poder Legislativo, pelo simples fato de que o Poder Legislativo é representativo, ou seja, é um julgamento popular. Só isso. Esse é o fundamento. As contas de gestão, viés legal, aqui artigo 75, artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, e aqui no verde, artigo 71, inciso 2. Eu coloquei aqui vermelho porque quem julga é o Parlamento, não é o Tribunal de Contas, como a gente está falando de controle externo, então vermelho é repulsa, ou seja, é o pare lá do sinal, e aqui o verde, ou seja, sinal verde para o Tribunal de Contas, porque aqui nas contas de gestão ele julga. Aqui o viés é político, julgamento pelo Parlamento. Aqui o viés é legal. Tribunal de Contas tem competência plena, o julgamento é do próprio Tribunal de Contas, mas, obviamente, é sujeito a controle posterior do Poder Judiciário. Muito bem, então essa tabela aqui é, na minha opinião, a parte mais importante do nosso estudo e que pode muito bem te salvar na prova. Para finalizar, o Supremo ele fala o seguinte, ó, ainda no julgado, o Supremo diz assim, sobre contas de gestão, a Constituição determina a competência do Tribunal de Contas para definir a responsabilidade das autoridades controladas, com a possibilidade de aplicar sanções ao final do procedimento administrativo, contas de gestão. Então, agora você vincula muito fácil. O que o Tribunal de Contas julga e aplica multa ou imputa débito, contas de gestão. O Tribunal de Contas julga em caráter definitivo na seara do controle externo, obviamente sujeito a controle posterior do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário. O controle posterior da decisão do Tribunal de Contas pelo Estado juiz, pelo Poder Judiciário. E no tema 1287, o Supremo disse: por unanimidade, o plenário do Supremo reafirmou o entendimento de que o Tribunal de Contas pode impor condenação administrativa a governadores e prefeitos quando identificada sua responsabilidade pessoal em irregularidades no cumprimento de convênios de repasse de verba entre estados e municípios, contas de gestão. De acordo com a decisão, o ato não precisa ser julgado ou aprovado posteriormente pelo Poder Judiciário, porque são contas de gestão, não são contas de governo. O tema foi julgado em recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral reconhecida. Então, essa decisão ela é muito importante, mas veja, embora não seja uma decisão de difícil acesso, a explicação em torno daquilo que entendeu o Supremo Tribunal Federal pode trazer alguma complicação por parte dos menos avisados e por parte principalmente daqueles que não conseguirem explicar a diferença da natureza jurídica das contas a que se refere o artigo 71, inciso 1 da Constituição e a que se refere o artigo 71, inciso 2 da Constituição. Muito bem. Espero ter te ajudado com mais essa e espero que, se isso cair na sua prova, você não erre. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.